é diz chega. Vou pedir ao irmão Slava que nos dirija. Pai nosso, te agradeço por esse dia, agradeço por podermos estar na tua presença, podemos te louvar, que seja abençoado o teu nome. Agradeço por esses dízimos e ofertas, que seja lá na tua obra, por nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Vamos ter agora uma participação dos jovens. Eles têm agora a oportunidade.
Agora que grudou, não solta mais. Então, você não gostava tanto de mim? O que foi? Não. Vai embora. Eles não querem. Ele não. Ela não vai. Ela não vai. Você gostava tanto? Vai. Não. O dinheiro, compra tudo. Casa, não. Você pode comprar tudo Alguém quer ficar comigo? Hoje temos a alegria e o privilégio de cultuar a Deus, louvando o seu nome e também testemunhando 4 vidas que, através do batismo, confessaram sua fé no Senhor Jesus Cristo. E hoje nós gostávamos de enfatizar um bocadinho esta questão. O que é que realmente significa o batismo? O que é que significa realmente ir às águas e levantar? E espero que, já é meio-dia, mas espero que ao longo dos próximos minutos nós tenhamos algum estofo para agora conseguirmos estar atentos. E eu ia convidar a que pudéssemos ir até Romanos, capítulo 6. Carta de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. E vamos estar a olhar para os versículos 1 até 14. Então, Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até ao versículo 14. E eu vou fazer a leitura do texto bíblico na versão Almeida Revista e atualizada. Romanos 6, versos 1 até 14. E diz-nos assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
de maneira que obedeceis às suas paixões. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Hoje gostaria de começar por afirmar que houve um dia um Deus que resolveu criar este mundo e Ele mesmo decidiu criar o homem. E certa vez o homem resolveu ir contra aquilo que Deus tinha dito e pecou. Este homem desobedeceu ao Senhor Deus. E desde então, desde este homem chamado Adão, que o pecado tem passado de gerações em gerações. Mas eis que houve um dia que este mesmo Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. E através dele, através da sua morte e da sua ressurreição, nós hoje somos livres. E isto significa que o pecado que passava de geração em geração, que não tinha solução, o Senhor Jesus Cristo veio e ao morrer lá na cruz e ressuscitar, Ele venceu a morte e a morte não tem mais domínio sobre Ele. E diz-nos o Novo Testamento, dizem-nos os Evangelhos, diz-nos o Senhor Jesus Cristo, que todo aquele que nele confessar não está mais perdido, mas todo aquele que nele crer terá a vida eterna. E esta é a premissa base que eu quero defender ao longo dos próximos minutos, baseada em Romanos 6. E eu espero que se você ainda não concorda com aquilo que eu acabei de dizer, que ao longo dos próximos minutos nós estejamos atentos e que nós possamos realmente refletir sobre Jesus ser o centro, como nós cantávamos. Que nós realmente possamos refletir sobre a importância que Jesus pode e deve ter e tem na vida de cada um. E eu gostava de começar com uma pergunta. O que é que tem definido a nossa vida? O que é que tem definido a minha vida? O que é que tem definido a sua vida? Muitas vezes nós achamos que temos vidas muito boas. Muitas vezes nós achamos que temos uma vida impecável, excelente, porque a nossa família vai bem, o nosso emprego vai bem, tem conseguido concretizar os sonhos que tinha idealizado há uns anos atrás. E muitas vezes nós achamos que a nossa vida está, podíamos dizer, impecável. Não tem razão de queixa. Mas sabem, eu gostava que nós pudéssemos pensar o que é que realmente define a tua vida, o que é que realmente define a minha vida. Será que são as coisas deste mundo ou será que há algo mais? E olhando para o texto de Romanos 6, a carta que Paulo escreve aos Romanos, Paulo começa com uma pergunta, duas, mas uma pergunta essencialmente, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E eu gostava que nós pudéssemos pensar que, sendo pecado tudo aquilo que nos afasta de Deus, sendo pecado tudo aquilo que ofende de Deus, sendo pecado tudo aquilo que nós pomos à frente de Deus, sendo pecado todas as vezes que nós negligenciamos a presença de Deus, e sendo graça aquilo que Deus nos dá, mas nós não merecemos, e tendo Deus enviado o seu Filho Jesus Cristo, o que nós diríamos sobre esta pergunta? Paulo começa o capítulo 6 dizendo: vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante. E sabem, a Bíblia diz-nos, e Romanos 1 fala-nos isto muito bem, que todos nós temos noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Todos nós temos noção, em determinado momento da Bíblia, da vida, que existe um Criador. Todos nós temos noção que realmente existe um Deus. E olhando para aqui, todos nós temos a consciência de que realmente há coisas que são pecado e outras não. Todos nós temos consciência de que há coisas que realmente vão ofender o Senhor Deus. E há coisas que Deus pede que nós façamos e nos submetamos a Ele. Então Ele começa: que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça abunde. E eu gostava que pudéssemos pensar que muitas vezes nós teimosamente permanecemos no pecado dia após dia, semana após semana, ano após ano.
e deixamos Deus de lado. Deixamos o Senhor Jesus Cristo de lado. E este texto começa-nos porque o final do capítulo 5 e Romanos do capítulo 3 até ao versículo 5, Paulo vai enfatizar muito a salvação por via da graça. A salvação é pela fé e não por obras. E o final do capítulo 5, Paulo estava a dizer, vamos permanecer no pecado para que a graça abunde. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós, teimosamente, continuamos a pecar. Continuamos a ofender o Senhor Deus. Continuamos a negligenciar a leitura da Palavra de Deus. Continuamos a olhar e a voltar costas para o Deus que nos criou e nos chamou. Para que, em algum momento, nós possamos crer, não, em algum momento o Senhor Deus vai atuar, porque a sua graça é mais abundante. E será que isto tem lógica? Será que tem lógica nós continuarmos numa vida que dia após dia não é em conformidade com aquilo que Deus quer? Será que tem lógica dia após dia nós continuarmos a ofender alguém que no fundo nos criou e criou todas as coisas e o Senhor Jesus Cristo sobre elas sustenta também todas as coisas? Será que tem lógica nós todas as vezes continuarmos a pecar? E Paulo vai então responder. Versículo 2. De modo nenhum. E eu gostava que pudessem entender que este de modo nenhum, ele é usado 14 vezes pelo apóstolo Paulo. Em carta aos Romanos, Paulo usa 10 vezes. E este de modo nenhum era uma expressão a mais forte no idioma grego daquela altura para negar qualquer, permitem-me a expressão, baboseira. Alguma afirmação completamente tonta, que não tinha cabimento. Então Paulo vai dizer, de modo nenhum, faz sentido que tu continues no pecado para que futuramente possas continuar a ver a graça de Deus. De modo nenhum faz sentido continuares a viver uma vida que tu sabes que é má, só para que possas, por acaso, ver a misericórdia de Deus atuar. E eu gostava que pudesses pensar que de modo nenhum o Senhor Jesus Cristo te podia dizer hoje. Se o Senhor Jesus Cristo chegasse ao pé de ti hoje, e tu disseste, conta-me a tua vida, o que é que ele iria dizer? De modo nenhum? Ou muito bem, servo bom e fiel? Se o Senhor Jesus Cristo chegasse hoje e te perguntasse, o que é que tem definido a tua vida? O que é que tem definido os teus passos? Para onde é que tu queres caminhar? E tu lá respondias. E eis então que o Senhor Jesus ia dizer, de modo nenhum isso está correto. E quando nós lemos um de modo nenhum, nós devíamos estar não confortáveis, mas pelo menos preocupados e vigilantes. Sabem, o conforto do pecado neste mundo pode ser bom, mas quando nós chegamos lá, se nós ouvirmos um de modo nenhum tu entrarás no reino dos céus, aí a coisa pode se complicar. Eu gostava que nós pudéssemos ter consciência, então, do que é realmente o pecado. E então ele vai seguir os versos 2 e 3, Paulo lança de seguida mais duas perguntas. E nestas duas perguntas ele vai salientar a fundo qual a importância que a morte de Jesus teve e tem nas nossas vidas. Vejam, como viveremos ainda no pecado, nós crentes, que para ele morremos. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Sabem, o pastor explicou que o batismo não salva, mas através do batismo nós temos uma representação muito válida, que quando a pessoa vai, ela morre para a velha natureza e nasce para uma nova vida com Cristo Jesus. E é interessante como Paulo aqui foca especialmente neste início a morte do Senhor Jesus Cristo. Digam, pensem, porque é que a morte do Senhor Jesus Cristo é tão importante? Porque é que sem a morte do Senhor Jesus Cristo não existiria Evangelho? Porque é que sem a morte do Senhor Jesus Cristo todos nós estávamos condenados? Então, eu gostava de que nós pudéssemos pensar em decisões esta manhã. Eu gostava que nós pudéssemos pensar que decisões tu e eu temos feito a favor do Evangelho, em prol do Senhor Jesus Cristo. Sabem, em Romanos, lá no capítulo 5, se os irmãos quiserem ler, do versículo 6
ou 8, Paulo vai dizer que porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E depois Romanos 5,8 vai dizer que Deus prova o seu próprio amor para connosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus Cristo morreu por mim, por ti, por todos nós, e Ele não esperou que eu e tu fôssemos perfeitos. Jesus Cristo morreu por mim e por ti, quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos afastados ainda do Senhor Deus. Jesus Cristo morreu por mim e por ti e por todos nós. Nós nada merecíamos e Ele mesmo assim fez. Então eu gostava que ponderasses. Se alguém morresse por ti e morreu, o que é que tu devias fazer, no mínimo, esta manhã? Se alguém morreu por ti, o que é que nós devíamos fazer, no mínimo? E as perguntas do apóstolo Paulo vão dizer, dos versículos 2 e 3 do capítulo 6, ou ignorais. E se calhar nós, ao longo dos últimos meses, anos, na nossa vida, nós temos ignorado a verdade do Evangelho. Será que, se calhar, nós temos ignorado aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na nossa vida? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. Então eu gostava que pudesses pensar, o que é que tu tens ignorado? Sim, se calhar eu tenho ignorado coisas banais. Mas aqui a questão é mais profunda. Eu gostava que pudesses pensar realmente se não tens ignorado a fonte que te vai trazer vida eterna. A fonte que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele, nestas perguntas, Ele então vai lançar e vai focar muito a questão do batismo. Veja no versículo 3, batizados em Cristo Jesus, nós fomos batizados na sua morte. E eu gostava que os irmãos pudessem refletir um pouco sobre o batismo. E o batismo não é uma coisa que apareceu na igreja depois do Senhor Jesus Cristo ter nascido, ou morrido e ressuscitado. Na verdade, o batismo já acontecia lá no Antigo Testamento. Se os irmãos bem se recordam, todo aquele que tinha lepra, toda a pessoa que tinha hemorragias, toda a pessoa que aqui e ali tocava, por exemplo, em mortos ou em sepulcros, para que essa pessoa pudesse voltar a cultuar o Senhor Deus, por norma essa pessoa tinha de ser batizada. Mas a ideia do batismo era diferente, porque aí a pessoa banhava-se. A pessoa tomava banho e bastavam estar 2, 3 pessoas, mas era a pessoa que se batizava a ela própria. E não é este sobre o batismo que estamos aqui a falar. Mas quando nós chegamos ali ao Novo Testamento, nos antecedentes do Senhor Jesus Cristo, nós também já víamos às vezes o batismo dos prosélitos, que são os gentios que por algum motivo se convertiam ao judaísmo. E então, depois de serem circuncidados, lá eram eles batizados. Mas sabem, quando nós olhamos para a natureza do batismo que o Senhor Jesus Cristo agora nos prega, é uma natureza totalmente diferente. E algo interessante que nós devemos ter em conta é que no Novo Testamento, sempre que nós falamos de batismo, nós vemos sempre o batismo na sua forma passiva. Foram batizados, fomos batizados. E é interessante, porque está sempre acompanhado de uma preposição, eis-ti, em grego, e que significa em direção a, ou para algo. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento e nós vemos o batismo, não é um batismo para mim mesmo, não é um batismo feito por mim, e por isso hoje o batismo foi feito pelo ministro de culto, em ato público, em culto pelo pastor. O batismo que nós lemos no Novo Testamento é um batismo que aponta sempre para o Senhor Jesus Cristo. E isto é tremendo, porque não é uma questão de dar um mergulho, de banharem-se. Não, é totalmente diferente. Mas quando as pessoas são batizadas, eu gostava que nós pudéssemos ter a ideia e a noção que as pessoas, elas vão emergir dentro da água, elas vão identificar-se com o Senhor Jesus Cristo. Sabem, muitas vezes, nós aqui e ali confessamos que somos crentes e temos até fé no Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa vida não transparece isso. E sabem, o batismo é muito semelhante ao sepultamento. Porque o sepultamento não altera em nada a morte, mas o sepultamento seria uma cerimónia pública. E foi isso que estes irmãos hoje fizeram. Publicamente,
já haviam confessado os seus pecados, já estavam salvos, já estão salvos, mas publicamente eles nos disseram que morreram para a velha natureza e nascem para uma nova vida com Cristo. Então eu gostava que nós pudéssemos pensar o que é que realmente Jesus pode fazer por mim e por ti. E sabem, dos versículos 4 até 7, nós vamos encontrar 3 ideias seguidas, 3 ideias repetidas. E é interessante que ao longo do texto vai havendo uma cadência cada vez maior e no início ele foca-se muito na morte do Senhor Jesus Cristo e cada vez vai focar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, atentem, o versículo 4, Paulo vai começar a dizer: fomos, pois, sepultados com Ele, o Senhor Jesus Cristo. O versículo 5 vai nos dizer que porque se fomos unidos com Ele. E o versículo 6, que foi crucificado com Ele. Então, em todos os momentos, nós vemos o Senhor Jesus Cristo sepultados com Ele, unidos com Ele, crucificados com Ele. E sabes, eu gostava que hoje pudesses pensar na tua vida. E às vezes, quando nós tomamos decisões radicais, pode ser até um processo meio solitário, em que ninguém nos vai acompanhar. E olhando para os versículos 4, 5 e 6, sepultados com Jesus, unidos com Jesus, crucificados com Jesus, eu gostava de dizer que a partir do momento que tu queiras mudar de vida, o Senhor Jesus Cristo vai lá estar contigo. Não é um processo solitário. A partir do momento que tu decides te arrepender da tua vida, dos pecados que tu tens cometido, a partir do momento que tu digas: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, podes ter a certeza plena de que na morte e na transição para uma nova vida, a partir disso, o Senhor Jesus Cristo vai lá estar. E vejam, 4, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, então também nós andemos em novidade de vida. E há como uma recompensa. Todo aquele que é sepultado com Ele vai passar da morte, mas nós vamos andar em novidade de vida. Uma vida completamente diferente. Uma vida firmada aos passos e aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele vai continuar e vai dizer que se fomos unidos com Ele na semelhança da morte, então também seremos na semelhança da sua ressurreição. E depois no versículo 6 vai dizer: crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja definitivamente destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porque esse pecado já está justificado. Então o que é que significa isto tudo? A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo morre na cruz por mim e por ti, o pecado que eu e tu tínhamos pode ser justificado. O pecado que eu e tu temos e tínhamos nós podemos ser declarados justos. E Romanos diz-nos claramente que isso assenta numa única premissa: entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, arrependermos dos nossos pecados, confiar e confessar os nossos pecados a Ele e entregar-lhe única e exclusivamente tudo aquilo que temos a Ele. E porquê é que esta morte é tão importante? Sabem, por norma as mortes são episódios muito tristes, muito desagradáveis, e foi. A morte do Senhor Jesus Cristo foi mais violenta, mas na morte do Senhor Jesus Cristo nós também temos lá a nossa. E a morte do Senhor Jesus Cristo significa literalmente uma passagem. E ao Jesus Cristo, ao ressuscitar, Ele literalmente venceu a morte. Ele literalmente venceu o pecado. E diz-nos o texto bíblico que a morte não tem mais domínio. O Senhor Jesus Cristo vive e para sempre reinará sobre o pecado. E sabem, no verso 6, diz-nos que foi com Ele crucificado o nosso velho homem. E nós costumamos dizer que muitas vezes velhos são os trapos, ou às vezes gostamos de chamar velhos a algumas pessoas. Mas a ideia que está aqui passada de velho homem não é uma questão de ser velho em antiguidade, de velho em passado. Eu gostava que tu pudesses ponderar que este velho homem aqui tem mais a ideia de uma vida obsoleta, uma vida que estava estragada, uma vida que em si mesmo é inútil, uma vida que já não tem utilidade nenhuma. Então, se porventura tu ainda não aceitaste o Senhor Jesus Cristo, tu estás nesta vida, nesta velha vida,
Podes achar que tens tudo, mas no fundo tens uma vida que em si mesmo é oca, em si mesmo é vazia, em si mesmo não tem nada para dar. E o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, Ele estende-te a mão, Ele está pronto a abraçar-te se tu assim quiseres. E eu gostava que nós pudéssemos tentar então para o versículo 10, que dá o título a esta mensagem. E diz-nos: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, pois quanto a viver, vive para Deus. Então, voltando ao início, o que é que tem definido a nossa vida? Será que é este mundo? E estamos presos a este mundo? Ou será que realmente tu sentes que alguma coisa tem de mudar? Na verdade, nós estávamos perdidos. Na verdade, nós estávamos condenados. E o Senhor Deus, debaixo da sua maravilhosa graça, enviou o seu único Filho para que nós pudéssemos ser salvos. E isto é amor. E talvez tu estejas a precisar disso. Não sei se vieste hoje com uma vida destroçada, uma vida em pedaços, ou até numa vida ligeiramente confortável, sem nenhum assunto a incomodar-te muito, nem nenhum assunto a tirar o sono. Mas eu gostava que pudesses refletir que se tu entregares a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, tu vais andar em novidade de vida. Uma vida plena de propósito. E tu não vais viver mais para ti mesmo, mas tu vais viver para o Senhor Deus. Então, dos versículos 11 a 14, o apóstolo Paulo vai dizer que o pecado não mais reine em vocês. Não quer dizer que nós vamos deixar de pecar depois de aceitarmos o Senhor Jesus Cristo. Não quer dizer que nós vamos deixar de falhar depois de confessarmos e de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. A questão é que diz-nos o versículo 2: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. A questão é se tu andas diariamente, se nós andamos diariamente em pecado, ou se nós andamos diariamente e buscamos diariamente a presença do Senhor Deus. A questão é se tu queres entregar a tua vida a Cristo ou não. Então, qual é a tua definição de vida? Uma vida que não reconhece o Senhor Jesus Cristo, honestamente, é uma vida perdida. Uma vida que não confessa o seu pecado diante do Senhor Jesus Cristo e se arrepende, é uma vida perdida. Uma vida que não se entrega a Jesus é uma vida perdida. Então eu não sei se tu andas com uma vida perdida, mas eu sei que quem a pode restaurar. E o Senhor Jesus pode. Então, se tu no teu coração sentes que deves entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, entrega. Sabe que Ele vai lá estar para te receber de braços abertos. Se tu no teu coração sentes que tens pecado, se tu no teu coração sentes que andas a correr atrás de um vazio dia após dia e a tua vida está um caco, literalmente, confia a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai lá estar para te receber. Talvez o Senhor Jesus Cristo hoje te esteja a chamar. E a partir do momento que tu entras na presença do Senhor Jesus Cristo, nunca mais vais estar só. Ele sempre vai estar contigo. Então que hoje seja dia de decisões, que hoje seja dia de refletirmos como é que nós temos vivido. Que hoje seja dia de dizermos algumas coisas, de modo nenhum eu vou continuar deste jeito, porque eu quero submeter-me à presença e à graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e engrandecemos-Te porque Tu és um Deus cheio de amor, ao ponto de teres enviado o Teu único Filho para que nós pudéssemos ser salvos, Pai. Obrigado porque nós éramos pecadores, falhos, nada merecíamos e Tu, debaixo da Tua tão grande misericórdia, ainda assim enviaste o Teu Filho para que nós pudéssemos ser salvos, Pai. E nós agradecemos-Te tremendamente porque Jesus foi humildemente até àquela cruz, Ele sacrificou-se para que nós pudéssemos viver. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos viver e ser declarados justos, Pai. Obrigado por tamanho amor que Tu nos concedes, Senhor Deus. E que realmente hoje seja dia de tomada de decisões. Se realmente é aqui alguém que te
confessa o teu Filho como único Senhor e Salvador, que realmente louvado seja o teu nome e que tu possas estar com elas, Senhor. Mas também se há vidas aqui que têm andado constantemente em pecado, mesmo sabendo que tu és o Senhor de tudo e de todos, que possa ser dia de retomarmos todos à tua presença, Senhor Deus. Que tu possas, através do teu perdão, perdoar os nossos pecados, através do teu amor, receber-nos novamente no teu altar, Senhor Deus. Para que nós possamos levar vidas submissas a ti, vidas que vivem para ti, vivem para a tua única e exclusiva glória. E por isso nós entregamos este culto nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um tempo de oração silenciosa enquanto escutamos o pós-lúdio e que seja mesmo um tempo de reflexão.